Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. E a conversa no programa de hoje é sobre teatro. Eu tenho o prazer de conversar com o dramaturgo, diretor de teatro, ator, produtor cultural, enfim, um dos homens mais importantes do teatro brasileiro, João das Neves. João, é um prazer. Boa noite, é um prazer te receber aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, prazer meu. João, você tem uma relação muito forte com o Acre, né? Você tem uma filha aqui, você dirigiu espetáculos aqui, espetáculos importantes que acabaram aí ganhando o Brasil. De onde vem essa relação, João? Essa relação vem da paixão que o Acre me despertou assim que eu botei os pés aqui, né? Eu fui convidado aqui para fazer uma oficina, eu propus uma oficina mais longa. Fui convidado, na verdade, para fazer uma oficina de uma semana. Eu falei, não, uma semana eu não quero ir, não. O Acre era a única unidade da federação que eu não conhecia. Isso em que época, João? 1985, por aí, 84, essa época. Mas eu não conhecia o Acre, quer dizer, eu já tinha viajado o Brasil todo, trabalhado em quase todo, não conhecia o Acre. Não, se eu for para lá, eu quero ficar pelo menos uns 3 meses. E na época era o Gregório, né? Estava na fundação, ele topou a proposta, eu vim para trabalhar com os grupos daqui. E esses 3 meses acabaram se transformando em 8 anos. Então criou uma relação muito profunda com o Acre, né? Muito, muito intensa. E que não deixou de existir nunca, né? Nesse meio tempo você voltou? Eu já voltei aqui uma vez. Quando eu saí daqui no final de 91, e em 94, se não me engano, eu voltei aqui para fazer um trabalho com o Proler. Mas depois nunca mais voltei. Como eu tenho uma filha criana, eu estou sempre em dia com as coisas do Acre, porque ela vai, todas as férias ela passa comigo, né? E até os 5, 6 anos ela ficava quase metade do ano comigo. Depois que entrou na escola, passou a ficar com as férias comigo. Então, toda hora eu estou com... Se mantendo informado. Estou em dia com as coisas do Acre, né? Pois é, nos anos 80 você dirigiu um espetáculo muito importante, que foi Tributo a Chico Mendes, dirigiu aqui no Acre. Fala um pouco dessa experiência, João. Aqui nós fundamos, depois de uma oficina que nós fizemos aqui, nós fundamos um grupo Poronga, com atores acreanos, obviamente todos daqui, da Clarice Batista de Carvalho, Matias, Major, Ivete, Monteirinho, o Ivânio Castelo também chegou a participar do grupo, enfim. Montamos esse grupo, fizemos primeiro o Caderno de Acontecimentos e depois o Tributo a Chico Mendes, que foi uma encomenda do Conselho Nacional de Seringueiros, né? Pouco depois da morte do Chico Mendes, que iam fazer um trabalho sobre o Chico e me propuseram fazer. E eu fiz esse, que é meio ficção, meio documentário, foi um trabalho muito interessante, até mesmo porque ele propunha uma relação diferente com o público ficava no meio do espetáculo, sentado com os atores no chão, um pouco a ideia era reproduzir um pouco a forma como os seringueiros comiam, conversavam com os filhos, que eles sentam muito no chão, né, comem no próprio chão, assim. E o espetáculo tinha então essa forma, esse mecanismo, né, que reproduzia um pouco o cotidiano dos seringueiros, né. E o espetáculo foi muito bem sucedido, realmente ficou um espetáculo muito bonito, muito comovente. E a gente viajou com os 2 espetáculos pelo Brasil inteiro. Nós fomos a Minas Gerais, ao Rio Grande do Sul, Curitiba, ao Rio de Janeiro, a São Paulo. Como foi essa repercussão, João? Foi muito boa, muito boa. Nós temos... A repercussão foi muito boa, o público recebeu muito bem. E também a crítica especializada de vários lugares recebeu muito bem. Inclusive, a crítica até fora do país, né? Tem uma revista italiana, Linea d'Ombra, que viu o espetáculo, o crítico lá viu o espetáculo num festival e fez umas críticas maravilhosas sobre o espetáculo. Foi muito boa, por várias razões, né? Porque realmente era um espetáculo muito interessante. E depois, o momento em que o assunto do Chico Mendes, quer dizer, a figura do Chico Mendes, estava muito, por causa da violência da morte dele, da violência da ação dos jornalistas, enfim, ela estava muito na ordem do dia, né? E o trabalho, o texto, enfim, a atuação dos atores pegava isso com muita profundidade e delicadeza, né? Então isso teve uma repercussão muito grande, muito positiva. Agora, o Chico acabou virando, o Chico Mendes acabou virando um mito, né? E desse mito nasceram muitos
Chicos na cabeça das pessoas. Muito chiquitos. Muito chiquitos. Qual Chico Mendes a tua pesquisa de teatro revelou? Porque engraçado que você tocou numa coisa que até que a gente coloca no programa, né? Que o Chico Mendes nunca pretendeu ser mito, coisa nenhuma, nem ser mistificado, né? O Chico Mendes era um ser humano maravilhoso, com todas as nossas qualidades e defeitos que todos têm, mas muito especialmente um grande líder, né? E um grande líder que não queria propriamente se destacar por isso, né? Ele era um grande líder, naturalmente líder, né? E que tinha, quer dizer, ele era no seringueiro, via o cotidiano do seringueiro, né? Então é uma liderança absolutamente natural, não tinha nada de impostado nem de fabricado nele, né? E também não queria morrer, obviamente, né? Não quis ser um mártir, né? Ele foi morto porque parece ser tragicamente o destino das grandes lideranças populares brasileiras, né? Serem assassinados, né? Então é uma consequência quase que... Não, mas ele não queria isso, né? Então não cabe também chegar e mitificar a figura do Chico Mendes, né? Tem que tomar o Chico Mendes na sua dimensão humana, na sua grandeza, né? E nas suas pequenezas também, né? No bom e no mau sentido, né? Claro. E o espetáculo acho que trazia isso, trazia o Chico gente, Chico ser humano, Chico pessoa que sentava no chão para conversar com os filhos, né? Para repassar lições, enfim, para conversar com os companheiros, e com a mesma simplicidade ele estava conversando, sei lá, com a rainha da Inglaterra. Né? E o Chico era bem isso, né? Assim, né? É verdade. Então, esse espetáculo acho que passava muito isso, né? E com muito carinho, né? Então, é isso. Agora, João, você está em Rio Branco, nesse momento, ministrando uma oficina para jovens atores. Como é que está sendo esse trabalho? Eu sempre faço isso, né? É um trabalho que eu gosto muito de fazer, tenho feito no decorrer da minha vida quase toda. E aqui, especialmente, a minha volta ao Acre para isso, para mim muito... me causa muita emoção, né? Porque eu gosto muito do Acre, tenho ligações muito fortes com o Acre, e encontro aqui uma juventude do CATAC, especialmente, né? Não só do CATAC, mas ligada ao CATAC, ao trabalho do CATAC, que o Flávio Cactus veio e implantou aqui, com essa moçada que está junto com ele, né? Que é muito entusiasmante, né? Porque é um trabalho abrangente, quer dizer, não está fechado só no ato de fazer teatro, que já é por si muito importante, mas pega outras áreas, cinema, música, enfim. Aliás, a oficina está dentro desse projeto para se ver com olhos livres, isso, né? E para mim, em seguida ao meu trabalho, chega a Ana Carolina aqui, que é uma cineasta fantástica, muito bem colocada nesse momento, porque estamos em março, né, no mês da mulher, então veio uma cineasta, uma mulher que é uma cineasta maravilhosa, um dos melhores cineastas brasileiros. E então, quer dizer, estar nesse cadinho, nessa mistura, é muito bom. E eu me lembro que você fez um trabalho com formandos, acho que na década de 90, com o pessoal da Unicamp também. Você gosta, João, de trabalhar com formandos de teatro, né, da Unicamp? Você gosta de trabalhar com quem está começando? Gosto e sou muito solicitado para isso, né? Esse trabalho com formandos da Unicamp foi um trabalho que eu já tinha feito na Lagoa do Nado, não com formandos propriamente, mas com um grupo de teatro da região do Planalto lá, num espaço público, que foi um parque do Lagoa do Nado, que foi um parque que foi mantido como tal, né, como um parque, e preservado, enfim, por causa da luta da juventude do seu entorno, né, que ocupou esse espaço, que era uma fazenda que tinha ido à falência, enfim, mas ocupou espaço com atividades culturais, atividades artísticas, não deixando que esse espaço se transformasse num loteamento qualquer, né? Então a garotada desse parque tomou esse espaço com atividades culturais. Então existia no entorno do parque uma grande demanda, né, de instrumentalização, e para isso eu fui chamado. Então fiquei lá um ano e acabei montando as primeiras histórias, uma adaptação do livro do Guimarães Rosa. E como durante o trabalho eu convidava especialistas do Brasil inteiro para falar sobre Guimarães Rosa, uma dessas pessoas, que era professora de letras na Unicamp, viu o espetáculo, foi lá fazer palestra, o espetáculo se entusiasmou e me convidou para ir para a Unicamp para fazer lá o mesmo espetáculo. 3 anos depois eu fui
né, convidado pelo Departamento de Arte Cênica da Unicamp, e fiz o espetáculo também num parque ecológico, que é uma fazenda do século XVIII maravilhosa de café, e eu fiz nesse parque também. E depois esse espetáculo voltou à Lagoa do Nado, no Festival Internacional de Teatro. Né? E aí os dois grupos se juntaram e fizeram um terceiro espetáculo, que é o mesmo espetáculo no fundo, mas com desenvolvimento, até mesmo que o espetáculo, pela sua mecânica, ele pressupunha a participação do público, de outros atores. Então os atores todos no primeiro espetáculo deram um canja no segundo, foi muito gostoso. Que legal. João, e aí você morou no Acre mais de 2 anos, mais ou menos, não é isso? 8. 8 anos, né? Mas, então, montou espetáculos aqui. E aí eu fiquei pensando o seguinte, agora, trabalhando com essa moçada aí do CATAC, dos NECs também, dos Núcleos Estudantis de Cultura, como é que está sendo essa experiência com essa nova geração de atores no Acre? Quer dizer, a diferença entre essas, você está sentindo diferença entre essas gerações, a que você trabalhou naquele período nos anos 80 e essa agora? Existe diferenças e semelhanças, né? Quer dizer, eu acho que o Acre sempre teve, enfim, pessoas muito talentosas na área de representação, não só na área, eu estou falando de não só como ator, como diretor. Aqui você teve um menino aqui que foi assassinado, Beto Rocha, que era um artista maravilhoso, né? Um artista para estar em qualquer lugar do Brasil, né? E ser reverenciado. O Beto Rocha foi, enfim, quando eu estava aqui, ele estava aqui, teve um grupo aqui, teve alguns espetáculos dele muito bonitos, né? Qual é aquele Histórias de Quirá. Histórias de Quirá, que é uma coisa maravilhosa, né? Enfim, então o Acre sempre teve, eu acho que a vocação artística do Acre é muito forte, até mesmo pela formação do Acre, né? Que é formado de nações indígenas, pessoal do Nordeste que veio no final do século XIX para cá, né? Com todas aquelas coisas do Nordeste, aqueles folguedos, então uma musicalidade muito grande, né? Então existe essa semelhança que é muito grande. De diferença existe, quer dizer, que eu acho que o trabalho do CATAC é um trabalho mais abrangente, no sentido que pega teatro, cinema, tenta pegar outras áreas, né? E está trabalhando com essa formação, né? Não só fazer espetáculos, mas trabalhando também com essa formação. Isso também é muito bom. E também acho que existe, nesse instante, independente disso, uma outra mentalidade, né? Na minha época, o interesse, digamos assim, havia setores no governo que tinham interesse nas atividades culturais e artísticas, mas era um setor um pouco isolados, né? Agora não, acho que há um interesse, finalmente as autoridades perceberam que você não resolve os problemas sociais, não resolve problemas de violência, etc., se você não der uma formação abrangente, né? E nesse espaço aí, uma das coisas mais importantes é a sensibilização artística, né? Acho que através da arte você consegue resolver muitos problemas que de outra maneira seriam quase que insolúveis, né? Eu acho que existe agora essa mentalidade, isso ajuda muito a trabalhar e cria, evidentemente, e estimula os talentos existentes, né? Que não morrem na praia, tem como se expressar, né? Então acho isso muito bom. É um processo que acho que está ainda no início, digamos assim, mas que eu tenho a impressão que eu tive, é claro que é uma impressão de muito poucos dias, mas a impressão que eu tive é que é uma coisa irreversível. Que daqui não vai voltar. É irreversível porque o que acontece no Brasil muitas vezes é que uma administração faz coisas interessantes, então quando vem outra administração, até mesmo sendo o mesmo partido, muda tudo porque não fui eu que fiz, entendeu? Faz tábula rasa daquilo. Mas há processos que são irreversíveis, que criam demanda na sociedade. E essa demanda é que vai, né, que obriga que esses processos se mantenham porque eles foram efetivamente eficazes, né, enriquecedores. Eu acho que a impressão que eu tenho do que está acontecendo nesse instante é essa. E, portanto, é uma impressão muito positiva. Né? E eu tenho uma sensação que essa meninada está lendo mais, está estudando exatamente, mais. Eles leem mais, são levados a ler mais também, quer dizer, apesar de todas a grande, enfim, uma superficialidade que tem em geral na mídia, etc, etc. Apesar disso, eu acho que existe uma inquietação muito grande, né? Isso é muito bom, né? É verdade. Falar do seu lugar com propriedade, contar bem suas histórias. Você hoje, por exemplo, tem
Acabei de ler há pouco um livro sobre teatro na floresta, da Maria do Perpétuo, uma professora daqui, que por acaso foi do Poronga, né? E é um estudo, quer dizer, é um trabalho de bastante profundidade sobre o movimento teatral no Acre, que era uma coisa que faltava, que não existia, que ninguém dava muita atenção, né? E que existe nos outros estados, né? E aqui no Acre parecia que estava o teatro do Acre, a desconsideração pelo trabalho que estava sendo feito aqui, que era um trabalho de alto nível artístico, né? Então, hoje, pelo menos, você já tem esse documento, a moçada já tem como estudar, como conhecer a sua própria história, né? Que é uma das coisas mais importantes, né? Que no Brasil também tem uma certa tradição de esquecer o passado, como se o passado não tivesse a menor importância. É né? verdade. O que é um erro gravíssimo, né? Gravíssimo. João, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Tá bom, então vamos lá para o outro. Ideias da Aldeia volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o diretor de teatro, João das Neves. João, nos anos 60, você, junto com outras figuras importantíssimas da cultura brasileira, Vianinha, Ferreira Goulart, vocês criaram o grupo Opinião, né, que veio com um teatro político, um teatro denúncia. Aliás, os movimentos boa parte dos movimentos artísticos naquela época acabavam aparecendo como elemento de denúncia. É inevitável, né? Por causa da situação. É verdade, né? Por todo aquele cenário político que se vivia. Agora, esse teatro político, esse teatro denúncia, ainda marca o teu trabalho? Marca. Mas eu acho que existe no meu trabalho, sempre existiu, sempre vai existir, uma preocupação social muito grande, né? Então, nesse sentido, em alguns momentos, a denúncia entra ou não. Mas a preocupação social é sempre presente, né? E, obviamente, essa preocupação social leva, claro, a encarar problemas políticos, né? Agora, esses problemas, às vezes, são diluídos, né? Porque o que nos importa, fundamentalmente, é realizar uma obra de arte. Sabendo que, se você realiza uma obra de arte, com ela você pode atingir eficazmente qualquer fim. Mas, em princípio, o que nos importa é realizar uma obra de arte, né? Eu não faço um teatro enfim, ou espetáculos musicais ou não, que tenham temas políticos por causa dos temas políticos em si, né? Isso é uma coisa que vem inerente à minha natureza, à minha forma de ser, à minha preocupação com o mundo, à minha forma de estar no mundo, quer dizer, e a minha afirmação até pessoal, né? Porque eu falo desses problemas porque eu tenho vontade de falar deles, porque eu tenho necessidade de dizer deles, né? Agora, eu não sou político, eu sou artista, então eu digo através da arte. Então, antes de mais nada, eu sou um artista, né? Meu trabalho, antes de mais nada, a tentativa de ser uma obra de arte, né? E não de ter um tema político. Isso é uma coisa, parece que está na frente, mas está atrás. É uma consequência do que eu sou, né? Do ser humano que eu sou, com a formação que eu tive, com os problemas que eu vivi, com as coisas que eu tive que, na minha trajetória, enfrentar, né? E uma luta por um mundo que eu quero. Claro. Né? Então está isso, está na minha obra de arte. Agora está no meu trabalho, como está, sei lá, na pintura de Van Gogh, uma cadeira no quarto dele. As duas coisas, né, têm o mesmo cunho social, quer dizer, a mesma contundência, né, e engajamento político, sem que uma coisa toque na política e a outra vez toca, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, as primeiras histórias que eu fiz, que você estava falando dele agora, em Belo Horizonte, não tem nenhum conto ali que seja
que diga de política. No entanto, os contos todos dizem de Brasil, da situação do Brasil, do que está dentro do Brasil, com a riqueza literária e artística do Guimarães Rosa, né, com a profundidade, né? E ali estava o Brasil, né? O Brasil com todas as suas qualidades, mazelas, né? Então é um trabalho político, né? Embora não se toque em política em nenhum instante, né? E, João, você é um diretor eclético, você trabalha com teatro, você dirige shows musicais, tem uma aproximação muito grande com a literatura. Você acha importante essa mistura dessas tendências para uma proposta cênica? Eu acho. Acho que cada vez mais as artes cênicas são muito abrangentes, né? E cada vez mais acho que essa mistura é muito enriquecedora, né? Eu acho que existem ainda alguns teatrólogos, digamos assim, de gabinete, né, que pegam e escrevem uma peça e tal, mas eu não sou desse tipo, né? Eu sou homem que escrevo para teatro porque eu fiz teatro antes de mais nada, né? Então, quer dizer, a ligação com qualquer vertente, né, do pensamento humano, da literatura, enquanto homem de teatro e da criação artística, me interessa, né? Sou muito ligado à música, muito ligado à literatura. Antes de fazer teatro, eu fazia literatura, eu tentava fazer, né? Então, o teatro é abrangente, né? Então, acho que essa mistura, né, esse sincretismo, digamos assim, que está presente, né, muito na sociedade brasileira, né, em todos os seus níveis, né, pela nossa própria formação, é muito importante. Né? O Brasil é um país sincrético, religiosamente sincrético, né, etnicamente sincrético, né? Por que o teatro dele não haveria de ser assim? Acho que deve ser assim, né? E isso é importante porque aponta uma nova forma de fazer teatro, porque nós somos ricos nesse sentido, muito ricos, né? Eu sei que eu tenho tido muito contato com os senadores europeus, americanos, do norte, mexicanos, enfim, do mundo inteiro, e a maioria desses senadores, de grandes até revolucionários do teatro de hoje, mundial, vem ao Brasil beber nessa fonte que nós temos, né? Então nós precisamos perceber quem nós somos, o valor que nós temos, né? O que nós podemos, o campo que nós temos para explorar, né? E perceber como nós somos realmente, né? E o que nós somos é que vai criar uma nova forma de fazer as coisas. Agora, essa nova forma de fazer teatro, eu fico imaginando porque a arte brasileira precisa de novas formas, precisando desse novo, né? Você é um diretor que gosta de diversificar o espaço cênico. Isso me parece, você está sempre nessa busca desse novo, né? Isso acho que a arte brasileira está precisando disso. Você acha que a Amazônia, mais especificamente o Acre, pode revelar esse novo para o Brasil, para a arte brasileira? Mas pode e deve, né? Porque esse novo não surge do ar. Esse novo surge do velho. Esse novo surge do que nós temos, né, ancestralmente, né? Quer dizer, a música popular brasileira, que é uma música de extrema riqueza, né, ela se revoluciona cada vez que ela vai para suas raízes mais ancestrais, né? Por exemplo, hoje o momento da música popular brasileira hoje é um momento muito fértil, porque a MPB hoje está reconhecendo, uma vez mais, enfim, mas com mais profundidade, a importância da percussão. É verdade. Por exemplo, está entendendo? Quer dizer, você vê um Lenine, você vê um Tizumba, mesmo que misturada essa percussão com o que é mais moderno, né? Obviamente, são as misturas que enriquecem as coisas. Mas a percussão no Brasil sempre foi muito rica, mas até uns anos atrás, eu me lembro, o pessoal se referia assim, ó, tem os músicos e tem a cozinha. A cozinha é a parte percussiva, né? Tem essa brincadeira. Bom, tem os músicos e tem os bateristas, percussionistas e tal, sabe? Tem essa brincadeira, ainda hoje existe essa brincadeira. Mas por que existe essa brincadeira? Existe porque isso é resquício, né, de um preconceito contra a percussão. A percussão é uma coisa menor, porque a nossa formação, digamos assim, erudita, vinha da Europa, que é uma coisa harmônica, melódica, etc. E a percussão é uma coisa de índio, de africano, não sei o que lá e tal. Então, como essa, digamos assim, essa visão de uma sociedade hegemônica e o resto é inferior, né, que é uma visão, né,
uma visão... Isso tem mudado, né? Felizmente, né? Tem mudado e muito, né? O pandeiro está em evidência, Marco Suzano aí. Tem mudado e muito, né? E em todos os sentidos, né? Quer dizer, o Brasil, de certa maneira, como algumas cidades do Brasil voltam as costas para o Rio, que são uma coisa mais importante existente nas cidades, eu estou falando que eu estou em Rio Branco, que é uma cidade maravilhosa, que durante muito tempo voltou as costas para o Rio, né? Como algumas cidades voltam as costas para o Rio, né? O Brasil volta as costas para as suas etnias. E para as etnias formadoras, né? Porque nós temos etnias das nações indígenas, né? E tem todas as etnias que vieram aqui, várias etnias africanas, né? Enfim, europeias, indo-europeias que estiveram aqui. Mas a gente muito tempo voltou as costas para essas etnias, principalmente as etnias que ajudaram realmente a construir o Brasil, que pegaram, botaram a mão na massa, né? Os índios, os escravos, né? E voltamos só para uma visão inicialmente europeia, né? E depois lá do século XX, depois da década de 30, 40, lá para a América do Norte, né? Nada contra isso, só que nós temos coisas a contrapor a isso e a se somar a essa coisa, né? E isso agora está surgindo com mais força, isso é muito interessante. Agora, João, você é um diretor muito experiente com trabalho no Brasil, fora do Brasil, estudou fora do Brasil, um diretor muito premiado. Dessa experiência toda, já nasceu um método João das Neves de trabalho? Não nasceu. Não nasceu método nenhum, até mesmo porque eu não acredito muito em métodos. Existem experiências que eu faço, né, que não são só minhas, eu acho. É claro que cada artista tem a sua experiência particular, né? No caso de um artista que se dedica a atividades de artes cênicas, essa experiência nunca é tão particular assim, né? É sempre uma experiência dividida com outros, né? Eu, por exemplo, com o grupo agora, estou trabalhando num tipo de criação de personagens que eu venho desenvolvendo desde o Primeiras Histórias, né? E um pouquinho de antes, mas enfim, o primeiro espetáculo em que isso apareceu com uma certa força foi no Primeiras Histórias, que é a criação de personagens através da célula rítmica, né? E aí eu volto a pegar a percussão. Foi a percussão brasileira que me inspirou isso, né? Muito particularmente a percussão de Minas Gerais. Eu também sou casado com uma cantora mineira, que ela toca uma caixa de congado durante os seus espetáculos muito bem, maravilhosamente bem, a Titane. E isso me chamou mais uma vez a atenção para a riqueza da percussão, que eu lá em Minas estou muito ligado a grupos de moçambiques, catupés, vilões, de congadeiros no geral, né? E isso acabou me despertando essa percepção de que eu podia construir personagens através de elementos percussivos, através da célula rítmica, que é o elemento nuclear disso, né? E esse trabalho eu venho desenvolvendo desde as primeiras histórias. E esse trabalho que eu estou fazendo aqui com o pessoal estou aplicando aqui no pessoal do Catarse, digamos aqui, mas aplicando assim sem nenhuma... É um trabalho em desenvolvimento, né? Não tem nenhuma teoria sobre isso, é um trabalho muito prático. A teoria talvez venha depois disso, a teoria sempre sucede à prática, não precede, né? Mas eu estou passando isso para que outras pessoas trabalhem com isso, se for um instrumento interessante de trabalho para eles, que utilizem. Se não for, se acharem que não é interessante, que joguem fora, deixem na lata do lixo, que eu vou continuar lá, pegando meus papeizinhos. E o elenco, João? Eu tenho, pelo que eu acompanho do seu trabalho, você gosta de elenco numeroso, né? Trabalhar com muita gente. Isso não dá muita confusão, não, João? Não, pelo contrário, muita gente às vezes é melhor trabalhar que com pouca gente. Muitos egos, assim? Não. Eu acho que é mais fácil se dissolver os egos num grupo grande do que num grupo muito pequeno. Porque aí o ego aparece mesmo. Se eu trabalho com 2 atores, por exemplo, então isso é um pouco uma brincadeira, mas enfim, mas se eu trabalho 2 atores com ego muito aparentes, digamos assim, é difícil. Agora, no meio de 30, esses 2 se dissolvem. É verdade. Se bota mais água no açúcar, vai ficando menos doce. É verdade, vai diluindo. Né? É verdade. João, você eu acho que já conheceu, ou pelo menos já teve assim, um pouquinho de contato com a ideia de uma escola de artes que está aparecendo aqui no Acre, o projeto Usina de Artes. O que você achou assim, dessa primeira ideia? Bom, eu fui ver a construção, né? Eu acho que a ideia é maravilhosa.
A ideia é maravilhosa. Se essa ideia se realizar em sua plenitude, eu acho que vai ser vai dar um grande impulso ao trabalho artístico aqui, dos artistas em geral, né? A ideia é maravilhosa. Espero que essa ideia realmente, quer dizer, amadureça, digamos assim, e possa caminhar com os propósitos que ela tem inicialmente, né? Caminhar, se falsificar, se rever, né? Durante o próprio processo, porque é uma coisa que você tem, em arte, como na vida, você tem que estar sempre revendo as coisas, né? Mas a ideia em si é maravilhosa e eu acho que o espaço que está destinado em si já é um espaço muito atraente em vários sentidos, né? Independente do próprio espaço teatral, digamos assim, o espaço em si, né? Onde está construído o local. Eu, com a minha prática, a minha atração que tem para espaços diferentes, eu fiquei pensando em quanta coisa a gente pode fazer nesse espaço, dentro e fora do teatro, né? Então, acho que tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. Eu acho que os acreanos, de modo geral, devem, enfim, apostar nisso, né? Se unir em torno disso, porque isso pode dar um grande impulso à atividade artística, de modo geral, no Acre, né? Acho que é uma ideia maravilhosa. E quando dá um grande impulso à atividade artística, eu acho que dá um grande impulso na melhora da qualidade de vida da sociedade, né? E até na solução de vários problemas que parecem, às vezes, insolúveis. João, falando nessa aposta nesses projetos, eu sei que você aposta muito nessa diversidade de espaços, falando dessa nova proposta de espaços que a usina pode oferecer. E aí eu percebo no seu trabalho que você gosta muito dessa aproximação com o público. Como é que você avalia a relação teatro-público no Brasil? É uma pergunta bem difícil, né? Agora, é preciso considerar que há vários públicos, né? E há vários teatros também, né? O teatro brasileiro, as formas teatrais brasileiras são muito diversificadas e muito ricas. Por uma tradição das nossas elites, que é uma coisa hegemônica, que vem da Europa, etc., parecia durante muito tempo que o Brasil não tinha teatro, ou não tinha um teatro próprio, digamos assim, né? Eu me lembro que quando eu era muito menino, eu vi palavras do Ziembinski, um historiador polonês que esteve aqui no Brasil. Esteve aqui no Brasil, não, viveu aqui no Brasil muitos anos, uma pessoa muito, muito querida e muito importante. Mas aí, quando chegou ao Brasil, ele dizia: o brasileiro não gosta de teatro. Claro, ele não conhecia o Brasil, né? Mas ele se referia ao teatro que se fazia na Europa e que do Brasil tinha era incipiente, digamos assim, determinado teatro, e tinha um público que gostava de um tipo de teatro que ele não reconhecia como tal. Em primeiro lugar, errado esse não reconhecimento, porque era um teatro, interessante, dentro da sua especificidade, né? E, além do mais, havia todo outro teatro que ele jamais viu, ou pelo menos não viu nesses primeiros anos, né? Que é o teatro que se faz na rua no Brasil o tempo inteiro. Quer dizer, os nossos fogueiros populares são formas teatrais. Já o grande Mário de Andrade escreveu danças dramáticas, ele percebeu, né, que existia nos fogueiros populares uma qualidade, um núcleo teatral de muita força, né? Nos congados, nas cavalhadas, nos bumbos meu bois, né? Nos reisados, né? Todas são formas teatrais populares, né? Que geraram em todos os tempos, em todos os lugares, esses formas populares de rua, teatral, que geraram um grande teatro erudito do mundo, né? O que não é o que é Shakespeare, senão exatamente o aproveitamento de histórias, de lendas e coisas da sua época. O que são Sófocles e Eurípides, senão o aproveitamento da mitologia grega, que era das festas populares, né? Entendeu? Das dionisíacas, enfim. É isso, é daí que nasce o teatro, né? Dessas formas populares, religiosas ou profanas, daí que nasce a grande força do teatro, né?
Então ele não percebeu que o Brasil é riquíssimo nisso, coisa que os europeus hoje percebem, vêm para cá para tentar aprender. Exatamente, aproveitar. Mas o momento que ele chegou era um outro momento, entendeu? Então ele não conseguiu perceber isso. Ele e outros, né, digamos assim. Mas então é isso, quer dizer, o Brasil é isso. O Brasil é um país essencialmente teatral no sentido mais lato, né? É um país de extrema musicalidade, nós temos a música popular incomparável. Eu acho que a música popular brasileira, do que eu conheço pelo menos no mundo, a única coisa que é comparável, né, é a música popular negra norte-americana. Não tem mais nada que se equivale. Na Europa você não tem, ou é aquela música parada no tempo, ou é música erudita, né? Então, e o Brasil tem... Você chegam pessoas que vêm da Europa, às vezes, conhecer o Brasil, se espantam com a qualidade da nossa música e não entendem. É verdade. Porque não é música erudita, mas como não é erudita e ao mesmo tempo, tá entendendo? Como é que é tão sofisticada e não é erudita? Como é que é o negócio, um país que não tem muita tradição, até mesmo na audição de música erudita, tem uma música desse tipo, eles não entendem. Não entendem. A música popular brasileira, em todos os seus níveis, em todos os níveis, né? Quando falamos popular brasileira, inclui tudo, né? Desde o samba de roda até o rock, não sei o que lá, a pauleira, o rap, essa diversidade e riqueza que tem essa música, né? É incompreensível esse pessoal, né? Então isso é uma coisa que... É o nosso Brasil, né? É o nosso Brasil, felizmente, né? Felizmente. E que bom que seja assim. Que bom que seja assim. João, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Tá bom, obrigado a vocês por esse convite. Então, quando voltar no Acre, venha mais vezes aqui no programa. Colocar em dia, conversar com a moçada aqui do Acre, de todo o Acre, né? De todo o Acre. Estamos chegando para as 22 cidades do Acre. Tá vendo? Isso também já é uma conquista grande. Com certeza. Obrigado mais uma vez, João. Obrigado a você. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.